que Zou é diferente de outros arcos de One Piece? Qual a característica principal do arco de Zou? Zou é um arco que tem uma proposta totalmente diferente dos outros arcos de One Piece, principalmente do arco de Dressrosa, que foi o arco que antecedeu Zou. Zou não tem um super grande vilão, o Luffy não enfrenta esse super grande vilão e salva todo mundo, e muito menos o Zoro. Zou não tem nenhum personagem revelando um novo poder super destrutivo ou algo do tipo. Então se você comentar com alguém tudo isso que eu falei e essa pessoa tá assistindo One Piece mas ainda não chegou em Zou, essa pessoa provavelmente vai dizer que esse arco deve ser extremamente chato. Mas isso tá muito longe de estar certo. Zou é sensacional, e isso acontece porque esse arco tem muito, mas muito tempero narrativo. Um tempero narrativo que nos prende do começo ao final do arco. Isso porque Zou é, em suma, um grande arco de preparação. Ele deixa a história de One Piece toda montada e muito bem arquitetada para o que virá a seguir dentro da história. Isso tanto no curto prazo quanto no longo prazo. E vamos falar disso mais pra frente. Mas por enquanto vamos começar do começo. Oda mais uma vez vem com uma ideia maluca, mas que são a sua marca registrada para deixar o mundo que criou cada vez mais rico. Uma ilha que fica em cima de um elefante que se move, um pleno ser vivo. Uma ilha que não pode ser encontrada pelos meios convencionais, nem acessada pelos meios convencionais. Vendo isso, a gente já começa a pensar como é que o povo desse lugar sobrevive, como é que tem árvore, como é que tem fruto nas costas desse elefante, como é que eles se locomovem lá dentro, que tipos de bicho tem lá dentro, e a gente vê que tem uns bichos muito maneiros. E mais do que isso, como que o comportamento desse elefante influencia a vida dos habitantes dessa ilha. Eu não ia querer morar em cima de um elefante não, imagina se ele tropeça, eu caio e morro, pelo amor de Deus. Só o fato da ilha ser em cima desse elefante milenar já dá um ar ancião para esse arco, o que eu gosto muito, porque é sempre uma indicação de que a gente vai receber novas pistas sobre o One Piece através dos poneglyphs, e é exatamente o que acontece no meio do arco. E falando em ancião, achei sensacional o fato de a ilha ter os guardiões, que são os reis, né, do dia e da noite, trazendo mais ainda essas questões mitológicas antigas até nós. O arco de Zou já começa extremamente bem e diferente, seguindo sua proposta. Temos o dragão desenhado pelo Kanjuro, que ajuda os chapéus de palha a subirem nas costas do elefante. É um momento divertido, engraçado e que aquece o nosso coração, pois em nenhum momento os chapéus de palha duvidam da capacidade desse dragão e ficam incentivando ele, enquanto ele claramente tá sofrendo e fazendo o maior esforço do mundo para chegar lá em cima, porque ele não quer desonrar seus novos companheiros de jeito nenhum. Nós, claro, nos apegamos a esse dragão pintura por seu esforço e perseverança, e quando eles finalmente chegam nas costas do elefante, o dragão começa a sumir em meio a agradecimentos e lágrimas dos chapéus de palha. Um começo leve, que descontrai depois de tanta emoção e informação que vieram com o final de Dressrosa, arco anterior. Mas o grande lance do arco de Zou é que ele é contado de trás pra frente, ou seja, é contado tudo o que aconteceu antes até chegar no presente. E eu adoro os flashbacks de One Piece, são minha parte favorita da obra, então lógico que eu ia adorar um arco que tem suas bases em flashbacks do que aconteceu. E Oda brinca com isso enquanto nos apresenta a ilha de Zou e seus personagens. Quando estamos chegando em uma parte crucial de algum flashback, Oda para tudo e nos apresenta um novo personagem, o que nos deixa sedentos para saber logo o que aconteceu, mas ao mesmo tempo cativados pelo personagem apresentado, porque todos os personagens, esses minks desse arco, são interessantes e cativantes, desde suas aparências até suas personalidades. E mais do que isso, dessa forma nós espectadores conseguimos respirar, conseguimos absorver bem o que acabou de acontecer no flashback, para quando ele voltar, estarmos muito concentrados e instigados mais uma vez. Oda vem com um armamento narrativo pesado nesse arco, nos atacando de todos os lados, no bom sentido, é claro. Se não é com algum personagem cativante, é com a treta crescendo entre os Minks e o Jack, subordinado do Kaido. Se não é com isso, é com a chegada dos subordinados da Imperatriz Big Mom. E se não é com os subordinados dela, é com o Sandy do nada sendo convocado para um casamento que ele é obrigado a ir. Zou é um arco que poderia facilmente ser colocado num gráfico,
pois a sua crescente é muito clara e perceptível de tão bem feita. Os conflitos e as informações que vão sendo reveladas vão escalando de uma ótima maneira. Me senti até na Guerra dos Maiorais lá em Marineford, já que lá o conflito só ia ficando mais intenso e mais tenso também numa crescente. E me senti na Guerra dos Maiorais também por causa da organização dos Minks. Eles têm linha de frente que são os próprios habitantes que todo mundo sabe lutar lá, né? Depois tem os mosqueteiros e depois tem os dois reis que ficam revezando entre dia e noite. Mas o conflito mais interessante pra mim desse arco não é esse físico, entre ataques e mais ataques dentro das lutas. Pra mim é o conflito interno, o mental e emocional, que é exatamente o que acontece na parte do Sandy. O Sandy fica sério de um jeito que ainda não tínhamos visto, de um jeito dividido mesmo. Ele quer ficar, mas não pode porque senão seus companheiros vão sofrer as consequências. Oda tem domínio total daquela cena de conversa, de negociação entre o Capone e o Sandy. Ele sabe exatamente o que tá fazendo a cada instante e por isso é tão bom. E Oda nos surpreende ao arriscar mais essa luta mental, que é algo que não tínhamos visto muito ele fazer, principalmente com algum dos chapéus de palha envolvido. E o detalhe que mostra que Oda sabia exatamente o que estava fazendo a cada instante é o fato do Sandy dar a sua carta de despedida para Nami. O fato de vermos que existe essa preocupação muito grande da Nami em relação a ele e dele em relação a Nami, já que a gente imagina que o Sandy por nada nesse mundo abandonaria a Nami Swan, como ele próprio diz. Se a Robin tivesse nessa cena, acredito que o Oda teria feito a mesma coisa envolvendo ela, dividindo a atenção e os momentos entre Nami e Robin. A gente sabe que as mulheres são super importantes pro Sandy, é uma felicidade pra ele, é uma característica dele que a gente já inclusive tá cansado de ver. Então nós espectadores conseguirmos perceber que ele tá abrindo mão de uma mulher que gosta tanto, de estar perto dela pra protegê-la e cuidar dela, que no caso é a Nami, é realmente muito importante pra sentirmos o peso daquela decisão e situação, e Oda fez isso de maneira muito efetiva. E inclusive quando o Capone tá lá chantageando o Sandy de maneira mais forte e começa a mexer o castelo dele, uma das pessoas que a gente vê que mais vai se ferrar é a Nami, que tá sendo sugada pelo piso. Além, é claro, de deixar mais mistério no ar, porque a gente fica querendo saber que negócio é esse do Sandy ser de uma família de assassinos, e sobre a infância dele a gente fica querendo saber. E mais uma vez, como eu já falei, Oda brinca entre flashback e momento presente. Toda a questão da história ser contada enquanto os chapéus de palha estão indo até o Nekomamushi é muito boa. Deixa mais recheado, dá aquela sensação de quando você vai viajar com seus amigos e ficam conversando no carro. E o Brook, claro, é a parte da música que preenche isso, colocando drama, colocando comédia e felicidade, assim como tensão, pra criar essa sensação de meio que tá em volta de uma fogueira ouvindo uma história tensa, como se estivesse numa viagem como os amigos mesmo, igual eu falei. Outra coisa que é muito feita durante esse arco é atiçar muito nossa curiosidade, colocando várias informações novas. E assistindo o arco de Zou, a gente sempre pensa que não é possível que vai vir uma revelação ainda mais bombástica que a anterior, mas vem e vem com força. O final de muitos episódios desse arco são pedradas. Esse arco, cara, é pedrada atrás de pedrada. O final dos episódios, minha nossa senhora, a gente sai clicando pra ver o outro sem parar. As coisas vão se entrelaçando, porque tipo, cada grupo ou membro meio que vai chegando em Zou e acrescentando ao flashback. Mesmo depois da história do Sandy, a gente ainda descobre que na verdade o pessoal de Wano é super companheiro dos Minks e que era verdade sim, que o ninja que o Jack tava procurando, o Raizo, tá lá. Aí é pra cair da cadeira mesmo, não dava pra imaginar isso não. E não acaba aí, depois vem o pessoal e fala que o Momonosuke é um Lorde, e não para aí! Ainda tem os poneglyphs vermelhos que traçam aparentemente a rota pra Raftel, a última ilha da Grand Line. Você vê como é muita coisa e coisas muito interessantes e pertinentes pra história. Por isso que é um arco de preparação. Se fosse um arco mais de ação igual outros, não daria certo apresentar tudo isso, já que essas informações iam se embananar com a ação, aí não iam ser tão detalhadas ou iam passar meio batidas. Todas essas informações são literalmente o tempero narrativo que o Oda tá colocando na história, e que de tantinho em tantinho ele vai resolvendo cada uma dessas questões no decorrer da história que a gente acompanha mais pra frente. Isso, mais que tudo, é um aviso dele, do tipo assim, olha gente, tem isso e isso e isso. Continua vendo One Piece aí que você vai descobrir tudo isso que você viu que é bem legal. E vai ver o Luffy lutando com o Kaido, que tá óbvio, tá na cara. O Kaido é um grande vilão e sempre o Luffy que luta com os grandes vilões. Tanto que pra mim, o momento que é o coração desse arco, a essência desse arco, se fosse pra eu emoldurar numa foto, eu colocaria o momento em que eles formam a Aliança Ninja Pirata.
Isso é a essência desse arco. Mais um arco de preparação do que vai vir do que qualquer coisa. Algo que o Oda não tinha feito de maneira tão longa ainda. Um risco que ele correu, porque a gente não estava tão acostumado com algo do tipo, mas que se pagou muito bem, porque o velhinho ele sabe o que ele tá fazendo. O Oda não é tão velho, tem 40 anos, ainda é jovem, mas é isso aí. Muito legal mesmo. Zou é um arco incrível e que é um divisor de águas dentro de One Piece, porque mostra claramente que depois dali algo vai mudar, assim como mudou depois do time skip. Mostra realmente que não um novo arco vai vir, mas maior que isso, uma nova e épica saga irá começar. É o tipo de momento que os fãs ficam muito empolgados com uma obra longa como a de One Piece, porque sentimos que vamos respirar ares novos, tipos de personagens novos, dinâmicas novas entre os personagens, seus conflitos internos e externos e por aí vai. Eu adoro arcos de preparação, porque eles conseguem rechear e deixar muito mais impactante e emocionante o que vem depois deles. É como se aceitássemos esperar mais um tantinho para receber uma excelente recompensa narrativa. E entrando em Whole Cake, eu realmente espero que isso aconteça. Se eu fosse definir esse arco de Zou com uma palavra, lógico, seria preparação. E você, me conta com qual palavra você definiria esse arco. Valeu e até!